Você já teve a sensação física de que sua tarde foi sequestrada? São 16 horas de uma quarta-feira. Você acabou de sair da terceira reunião do dia. E quando finalmente tenta abrir o arquivo principal do seu projeto, seu cérebro parece uma engrenagem travada, cheia de areia. Você lê a mesma frase 3 vezes e não consegue processar o significado. Isso não é falta de café, cansaço comum ou falta de força de vontade. É ciência pura. O que você está sentindo agora é o que a neurociência chama de custo de troca cognitiva. Você não perdeu apenas 1 hora de relógio sentado naquela sala ou naquela chamada de vídeo. Você perdeu a integridade do seu sistema de foco e a soberania sobre sua capacidade de processamento. Estamos vivendo uma epidemia corporativa onde estar ocupado em chamadas substituiu ser produtivo em entregas. E se você não entender a matemática por trás disso, você será moído pelo sistema. Vamos abrir a planilha de custos que o seu gestor e a cultura corporativa tradicional teimosamente ignoram. A ciência da produtividade mostra que, para profissionais que executam tarefas de alta complexidade, como engenharia, análise de sistemas, escrita técnica ou design, o tempo de retomada após uma interrupção não é instantâneo. Em média, leva-se de 15 a 30 minutos apenas para reconstruir o contexto mental que foi destruído pelo convite de um alinhamento rápido. Imagine que seu cérebro é um servidor de alta performance que precisa carregar gigabytes de dados na memória RAM para rodar um software pesado. Cada reunião inútil é um comando de reiniciar forçado que interrompe o carregamento no meio. Portanto, uma reunião de 1 hora com 5 pessoas não custa 5 horas. O custo real é a soma das 5 horas de salários, mais 2 horas e meia de ressaca cognitiva acumulada, para que todos os cérebros voltem ao estado de fluxo original. Estamos falando de 7 horas e meia de produtividade técnica de alto nível, sendo literalmente incineradas em tempo real, sob o pretexto de comunicação. Multiplique isso por 5 dias na semana, e você descobrirá por que seus projetos estão sempre atrasados, mesmo com todo mundo trabalhando até mais tarde. Mas por que a exaustão de uma reunião virtual parece ser fisicamente mais pesada do que um dia inteiro de trabalho braçal? O primeiro culpado é a fadiga passiva. Estudos indicam que o formato de vídeo gera um estado de apatia e sonolência que reduz o desempenho cognitivo global de forma muito mais agressiva que interações presenciais bem estruturadas. Existe um esforço hercúleo do cérebro para processar sinais não verbais em uma tela pixelada, o que consome sua energia de reserva. O segundo culpado é o roubo da recuperação. No fluxo normal de trabalho, o cérebro humano utiliza micropausas naturais para recarregar sua capacidade atencional. No entanto, quando você empilha reuniões sequenciais, o famoso back-to-back, você elimina essas janelas de oxigenação. O resultado é que você chega ao final da tarde com o tanque de energia mental completamente vazio, sem ter produzido um único entregável concreto, apenas sobrevivendo ao dia. O terceiro culpado é a inércia de memória. As regras, os problemas e as vozes da reunião anterior ficam competindo na sua memória de trabalho com os dados da tarefa que você está tentando executar agora. Essa interferência residual gera erros bobos, imprecisões técnicas e uma lentidão frustrante que te obriga a refazer o trabalho no dia seguinte. Se você quer ser reconhecido como um profissional de elite, um verdadeiro mestre do tempo, precisa entender que a solução não é ser educado e aceitar todos os convites. A solução é aplicar engenharia de processos na sua agenda. O primeiro passo é o protocolo de morte à reunião inútil. Sem pauta enviada com pelo menos 24 horas de antecedência, a reunião simplesmente não deve existir no seu calendário. A pesquisa científica é clara. O benefício de uma reunião desaba quando ela é mal estruturada ou pior, quando é percebida apenas como uma ferramenta de vigilância disfarçada de colaboração. Se o objetivo é apenas informar, você está cometendo um crime contra a produtividade alheia. A regra de ouro é que a sincronia deve ser tratada como um luxo caro. Reuniões presenciais ou chamadas de vídeo devem ser reservadas estritamente para decisões complexas que exigem nuance, resolução de conflitos éticos
ou sessões criativas de alta voltagem onde a troca instantânea é necessária. Para avisos, atualizações de status de projeto ou repasse de informações lineares, a comunicação deve ser obrigatoriamente assíncrona. Dados de projetos de software revelam que 59% das tarefas técnicas são interrompidas no meio do caminho e, de forma alarmante, 29% dessas tarefas nunca são retomadas após uma interrupção. Você tem um minutinho? É um risco de 30% de você nunca terminar o que começou. A defesa do seu estado de flow é a sua maior responsabilidade profissional. Profissionais de elite não espalham reuniões ao longo do dia como se fossem confetes. Eles as agrupam em um único bloco rígido, criando o que chamamos de segmentação digital. Ao dedicar, por exemplo, apenas o final da tarde para reuniões, você protege as janelas de ouro da manhã para o trabalho profundo, Deep Work. Se você permite que seu tempo seja fragmentado em pequenos blocos de 15 ou 20 minutos entre uma chamada e outra, você está voluntariamente abdicando da sua capacidade de alto desempenho. Você está operando em 20% do seu potencial, porque nunca terá tempo suficiente para reconstruir o contexto complexo que a excelência exige. É impossível resolver problemas estruturais ou projetar sistemas eficientes se sua atenção está sendo picotada por notificações de "a reunião começou" a cada hora. Para as empresas, o recado é ainda mais direto. A produtividade caiu entre 8% e 19% em modelos remotos mal geridos, e grande parte dessa queda veio do aumento desenfreado de reuniões de coordenação que dispersam a rede de comunicação. O tempo que deveria estar sendo usado para a produção está sendo gasto para explicar a produção. Isso é um loop de feedback positivo desastroso. A cultura do "vamos marcar uma call" é o sinal mais claro de uma gestão que não sabe definir processos assíncronos claros. Eficiência de comunicação não é sobre falar mais, é sobre decidir rápido e deixar as pessoas trabalharem em paz. No mundo da produtividade de alto nível, quem fala demais geralmente é quem decide pouco e produz menos ainda. Você precisa tratar sua atenção como seu recurso mais escasso e valioso. Proteja sua memória de trabalho com a mesma ferocidade com que você protegeria seu patrimônio financeiro. Porque, no final das contas, sua capacidade de focar em um problema até resolvê-lo é o seu único ativo real em uma economia do conhecimento. Menos reuniões, mais execução técnica. Menos ruído, mais sinal. Aprenda a filtrar o que é urgente do que é realmente importante. Se você não governar sua agenda, a incompetência alheia governará por você. Eu sou o mestre do tempo. E o seu tempo de brilhar começa exatamente quando você aprende a dizer não para o barulho inútil e recupera o direito de produzir algo grandioso. A gente se vê no próximo fluxo